canal e hoje a gente tá aqui para uma nova versão de um antigo quadro, que é o SideQuest Recomenda. Para quem tá aqui com a gente desde o começo, o SideQuest Recomenda era um quadro que a gente fazia mensalmente, dando recomendações de jogos, de filmes, de livros, de várias outras coisas que não eram do momento. Mas Sim. hoje a gente tá aqui para transformar o SideQuest Recomenda em um quadro de recomendar animes, porque a gente tá assistindo muitos e a gente não criou um espaço aqui dentro para falar de animes que estão em andamento. A gente falou bastante já de vários animes que terminaram. A gente fez um vídeo de animes da season, na época de Promised Neverland, Dororo e etc. Então aqui a gente está para fazer, começando com Tokyo Revengers, uma bela surpresa dessa season. Antes de começar, não esquece de dar joinha se você gostar do vídeo, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e acionar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que recomendo que a gente vai fazer. Sim. Comenta aqui embaixo o que você tá achando de Tokyo Revengers se você tá assistindo. Tá disponível na Crunchyroll. E se quiser, pode ser nosso apoiador pelo apoia.se/canal-sidequest, se tornando membro aqui do clube de canais, ou um sub lá no twitch.tv/sidequestlive. Entre os benefícios é participar do nosso grupo de WhatsApp e da nossa sessão de cinema no sábado à noite, que inclusive ontem, sábado, dia 1º de maio, foi uma maratona de novos animes. Exatamente. Que foi muito divertido. A gente assistiu Yasuke, Split, é Split o nome, né? Sim. Pretty Detective Boy Agency e Mars Red. Talvez a gente repita então, se você quiser. Por favor, né, o conteúdo de anime aqui, se vocês gostam de ver o nosso conteúdo de anime, comentem, porque assim, a gente faz baseado no interesse de vocês, ou quando tem uma coisa que chama muito a nossa atenção, mas se tiver mais interesse a gente faz mais, porque a gente vê muito comentem, muito anime. compartilhem. Sabe? E essa temporada acho que tá sendo a Golden Season. Fazia tempo que não tinha tanto anime bom ao mesmo tempo. Desde o último vídeo que a gente fez, que foi começo de 2018, 19, sei lá. 19, eu acho. Foi com Promised Neverland, Dr. Stone, Dororo, etc. Teve muita coisa boa. Dessa vez nós estamos tendo de novo um monte de coisa boa. E várias dessas coisas são as mesmas que estão voltando agora. Sim, verdade. Algumas estão voltando, mas tem muita coisa nova. Tokyo Revengers é uma delas. Pra mim é o anime da temporada. Vai ser o anime da temporada, vai ser o Demon Slayer da temporada. Que Demon Slayer também tava vai ser o Demon Slayer da temporada. Isso, vai ser que todo mundo vai ver, que vai gostar, que vai hypar, porque ele tem visuais muito legais. A animação dele é muito boa, mas a história dele é muito legal. E ele tem a OP de uma banda maravilhosa, que é a banda, que eu não lembro o nome agora. Não, que faz a abertura de Hinomaru Sumo. Que faz de Hinomaru Sumo, que faz a música Fireground de Hinomaru Sumo, que a gente gosta muito. Então, assim, boa OP, boa animação, uma história original e divertida. E uma trama que foge um pouco do convencional, assim, porque é uma coisa que eu não tinha visto ser tratado muito, que é basicamente sobre gangues de Tóquio, né? A história acompanha esse personagem que é um falido, fracassado, ruim da vida, um incelzão da vida, que mora num apartamento lixo, numa vida lixo, e que um dia ele é... Que nunca é bom o suficiente. Nunca é bom o suficiente pra nada. E um dia ele é empurrado nos trilhos do trem e volta 12 anos no passado. E aí, quando ele volta 12 anos no passado, ele andava com uma turma no segundo grau que ele pintava o cabelo de loiro e tal. E eles eram tudo estileiro, com aquelas bombachas. Ele era um punk, ele chama, é um rebelde, gangue. Punko. E aí, tipo, eles usam umas bombachas, assim. Umas calças bizarras. Ele se veste igual aqueles caras mal encarados do Japão dos anos 50. Né, que andam com um estiletezinho, assim. Ele encontra o irmão da ex-namorada dele que morreu no começo do episódio por causa dessa gangue que eles acabam se envolvendo. E quando ele encosta no irmão, ele volta no tempo de novo. Eu vou explicar mais ou menos por cima, assim. Mas ele volta de volta pro futuro e aí o trabalho deles, o que é? É tentar impedir que essa gangue se forme. Pra que a irmã dele, ex-namorada dele, não morra. Pra que a irmã e a ex-namorada não morram. E, enfim... Não morra, é a mesma pessoa, tá? Não morra, ela não a Hinata. Não tem como esquecer o nome dela. Não tem como esquecer o nome dela, porque é a Hinata. E aí ele decide, então, não, beleza, eu vou voltar no tempo e vou tentar impedir que... Na verdade, não é que a gangue já existe, na verdade, né? Só que é impedir que o chefe da gangue e um outro cara se encontrem, porque quando eles se juntarem, a vaga vai pro brejo. Então... E aí começa esse personagem tentar... e evitar que isso aconteça, e ao mesmo tempo que ele começa a reencontrar algo na vida dele que ele dê valor. Então ele reencontra os amigos, ele vê como ele gostava da vida dele, como era, como ele gostava dessas pessoas,
E aí começa toda a trama. Esse último episódio que teve foi bem fora da casinha, assim. Bem massa, bem fora da casinha. Acho que ele mudou completamente tudo. Teve 4 episódios até agora. Porque quando a gente começou, parecia mais ou menos uma cópia de Erased. Né? Era bem parecido com o Erased. Eu acho que é a principal coisa que as pessoas falam. Porque Erased é de um cara que volta no futuro, volta no passado. Só que ele sabe que ele volta no passado. E ele geralmente volta poucos minutos ou segundos pra impedir que alguma coisa aconteça. E aí a mãe dele morre e ele volta no passado também pra infância dele, pra tentar impedir que a amiguinha dele seja assassinada por um serial killer. Isso. Então aqui a diferença é que outros players sabem do que isso tá acontecendo, que em Erased isso não acontece, ele tá sozinho. Sim. E eu acho que essa questão da viagem no tempo ainda não tá muito bem explicada. Não. Eu acho que, tipo, talvez a gente vá entender os mecanismos dessa viagem no tempo dele, que é uma coisa que a gente nunca aprende, nunca sabe em Erased, sabe? Sim, a única coisa que a gente sabe é que o corpo dele fica em estado estático, né? Ele fica como se fosse vazio pelo tempo que ele fica no passado. O que já levanta várias... Já tem vários plots vários que podem problemas. surgir a partir daí. Porque a gente sabe que essa gangue vai vir atrás dele pra tentar pegar ele no futuro também. Então acho que ele vai ter que se defender tanto no passado quanto no presente. Porque o irmão dela é um detetive, né? Virou um detetive porque ele falou pro guri que ela ia morrer. Que os dois iam morrer, na verdade. Esse é tudo o plot do primeiro episódio. Tudo plot. Tá, gente? Esse é o plot da história, é o plot exatamente. do primeiro episódio. O irmão dela ia morrer também nesse atentado, mas ele acabou sobrevivendo porque ele foi avisado no passado pelo guri, pelo nosso protagonista. Então agora eles estão no passado, ele tá no passado tentando resolver e o irmão dela tá ajudando ele no futuro, porque ela morreu mesmo assim. Então tem que fazer alguma coisa ainda. E aí é legal porque tu começa a conhecer os personagens, né? Tu tem que é um chorão, eu acho muito legal isso, que ele é um protagonista chorão, fraco, quase covarde, assim. Sim, ele é covarde, porque ele foge. Ele é covarde. Ele foge. Não, ele disse que, tipo, ele nunca mais viu a Renata depois daquela época, porque ele fugiu. É verdade. Porque eles perderam uma briga com uma gangue e eles se tornaram, tipo, escravinhos. Os escravos da gangue, e a saída dele foi fugir. E aí, tu vê como aí tu vê que, tipo assim, aos poucos ele vê assim, que se ele não mudar a atitude dele, ele não vai conseguir mudar o passado. E isso que é muito interessante, porque daí ele começa a se tornar um personagem que é fraco, apanha pra caralho, mas ele tá disposto a fazer qualquer coisa pra salvar. Ele é determinado. Ele se torna determinado, essa é a questão. Ele não é determinado, ele se torna. E aí é muito legal ver, porque tipo, não tem poderes especiais, fora o fato dele voltar no tempo. Ele apanha, eles têm que se virar com soco e chute. Normalmente a gente tem personagem de cabeça dura, mas esse aqui ele não era um cabeça dura, ele era um fracote e ele tem essa motivação maior agora. Eu gosto da forma como o design dos personagens é muito bem feito, tanto do chefe da gangue, quanto do amigo dele, quanto dos bonito. Personagens que são amigos dele também. Todos eles têm um visual muito específico e muito realista. Eu normalmente reclamo que personagens de anime tem cara de personagem de anime, esses aqui não são tão parecidos com personagens de anime. As tatuagens que eles têm são muito bonitas, muito bem feitas. Os cabelos muito louco. Os cabelos muito diferentes, muito louco. E não são aqueles cabelos pontiagudo com cores verdes. É uns topete, assim, meio louco. E eu gosto também que, tipo, o nosso personagem, ele é um pushover. Sim. Por isso que ele se deu tão mal na vida dele até agora. Porque, tipo, as pessoas cagam na cabeça dele e ele aceita. Exatamente. E daí ele continua naquela vida de merda dele. Exatamente. Então é isso que ele vai ter que aprender a ser diferente. Sabe, ele vai ter que aprender a ser assertivo, a ser corajoso, pra poder impedir que a Renata morra. E ele reencontrando... Eu só não gostei, o único design que eu não gostei muito foi o da Renata. Eu achei meio genérico também. Me irrita aquele cabelo dela daquele jeito assim, sabe? Me irrita. Mas daí é o problema clássico de mulher em shonen. Mas é muito interessante ver, porque, tipo assim, chega a ser um pouco tocante, assim, ver ele interagindo com aquelas pessoas do passado dele, sabe? E tentando... E dando valor pra aquilo, porque ele tinha algo que era tão legal e ele simplesmente abandonou tudo por medo. Então, tipo assim, agora as motivações dele são outras. Então, quando tu vê eles finalmente se levantando e diz, não, chega, agora eu vou defender isso aqui. É muito legal de ver, assim, muito impactante, muito empolgante, assim. Tanto é que tu treme de excitação quando alguma coisa acontece. Principalmente nesse último episódio, ali no 4º episódio agora. Que teve umas reviravoltas muito inesperadas. Muito inesperado, foi muito inesperado. Mas tu vê que tá indo pra um caminho que, tipo assim, ou ele conserta tudo, ou vai tudo pro brejo e ele vai perder todo mundo que ele ama, e então ele precisa fazer alguma coisa.
Então, assim, é legal. Esse anime teve algumas polêmicas, tá? Apesar da arte dele ser muito bonita e tal. Ele teve algumas polêmicas porque eles usam a bandeira do símbolo da gangue são suásticas no Japão. Só que a suástica no Japão tem outro significado e tal, bibibi, bobobó. E eu achei, inicialmente, que ia ter uma pegada meio... Nazista na parada, porque eles são tudo loirinho. Mas não era. Era só porque, tipo, lá significa outra coisa. Aqui eles censuraram a suástica, então não tem suástica. Mas eu gosto muito, todos os personagens são muito estilosos, principalmente o chefe da gangue, que eu acho que é uma estileira, assim, pura. E tu vê que ele é um personagem legal, bem desenvolvido, sabe? Todo mundo ali bem desenvolvido, os amigos dele são muito bem desenvolvidos. E o vilão tá escondido em algum lugar, a gente não viu muito dele ainda. Não. Mas a gente sabe que ele tá à espreita. É. Que ele aparece algumas vezes ali e o negócio vai descambar. Então, vamos ver. O meu principal medo com esse anime é pra onde ele vai depois que isso for resolvido, entende? Porque ele pretende ser um anime de longa duração ou ser um Erase de curta duração? Porque Erase é uma história autocontida com 8 episódios. Sim. Se vocês quiserem assistir, tem na Netflix e na Crunchyroll. Mas eu não vejo esse tema se sustentando em um anime de várias temporadas, sabe? Mas aí tem muita coisa pra acontecer, né? Não dá pra gente ficar esperando. Não dá pra gente ficar, não, mano. Mas eu já vou pensar nisso, entende? Porque eu quero o problema que a gente tá tendo com The Promised Neverland. Que demonstrou um tema, teve um tema, e daí, tipo, agora o que eles vão fazer? Que o problema do Promised Neverland ali foi outro problema pior. Que enquanto o mangá se enrolou também, fez algumas cagadas. Mas o anime foi pior porque eles resumiram tudo na segunda temporada. Então, tipo, eles resumiram centenas de capítulos em 10. Aí cagou tudo. Mas aí acho que não vai ser esse problema, porque assim, a história original lá no Japão tá indo muito bem, é uma das que tá começando a ganhar atração. E eu acho que com esse anime ela vai ganhar um pouco mais de impacto, vai ganhar um pouco mais de força, assim, e ela tá se desenvolvendo bem até onde eu vi. Porque eu não imagino ficar temporada dele voltando e ele consertou uma coisa, daí outra coisa deu merda, ele tem que voltar. Aí ele consertou uma coisa, outra coisa deu merda, ele tem que voltar. Sabe, eu acho isso legal em ReZero, porque é uma ideia completamente diferente em ReZero, sabe? Sim, Acho que pra ReZero funciona. Sim. Esse mote. Mas tu vê pra que várias temporadas. Não muda tanto, assim, porque, tipo assim, como o tempo tá avançando no tempo normal também, então, tipo assim, as coisas estão andando igual. Pois é, então ele tem que fazer isso logo. Porque, tipo, ele tem que voltar. Ele volta por 12 anos no exato dia que ele tá. Exatamente. Então hoje ele voltaria no dia 2 de maio de 12 anos atrás, mas se ele ficar aqui até dia 5 de maio, quando ele voltasse, ele ia voltar no dia 5 de maio. Sim. Então ele tem um tempo X pra que isso aconteça. Mas é que eu acho que nem tudo... Acho que os efeitos borboletas ali não são tão graves que nem no Erased era, por exemplo. Que ele dava mais com essa situação. Por isso que eu acho que esse 4º episódio tem alguma outra coisa. Sabe? A gente vai ter alguma... A gente vai ter mais exploração sobre o porquê que ele viaja no tempo. Como... Eu acho que esse 4º episódio mostrou, assim, que a gente vai ter mais vezes os plots acontecendo nas duas linhas do tempo. Entendeu? Vai ter mais, assim, ele no passado e o corpo dele no futuro. E a gente vai ver intercalado essas duas histórias. Mas como tem coisas que apareceram nesse episódio que dão a entender que provavelmente alguém tá sabendo das coisas que estão acontecendo, então eu acho que vamos ter essa concatenação. E aí o irmão dela vai ter que se virar pra proteger ele, né? Talvez ele vai ter que fazer novos aliados com os amigos dele do passado no futuro. Talvez. Pra que eles ajudem também a proteger ele no futuro. Talvez. Vamos ver? Não sei. Aí, porque a gente não sabe o que aconteceu com alguns personagens, né? Depois do que aconteceu no último episódio, eu não sei pra onde é que a série tá indo agora. Mas tô animada. Tô animado também. Muito bom. Eu acho que vai ser o anime da temporada também, como eu disse. E se vocês não assistiram ainda, assistam. É muito legal. Novamente disponível no Crunchyroll. Isso aí. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro SQ Recomenda um Anime. A gente veio aqui falar pra vocês de Tokyo Revengers, um novo anime dessa temporada, que a gente acha que todo mundo deve assistir. Como sempre, não esquece de dar joinha se você gostou, de comentar aqui embaixo o que você tá achando de Tokyo Revengers, de compartilhar com amigos que você acha que vão gostar. E de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho pra receber nossas notificações e ver nossos outros vídeos sobre anime, ver nossos reviews semanais. A gente vai voltar agora a fazer de The Nevers. E se você quiser ser nosso apoiador, que nem a Débora de Oliveira Bastos, pode ser pelo apoio.se/canal-sidequest, se tornando membro aqui do Clube de Canais, ou no twitch.tv/sidequestlive, tá bom, gente? Até a próxima!